Com a gente, sempre a partir da 1h30 da tarde, debates importantes com as participações de personalidades da região metropolitana e do Brasil, discutindo, sempre o crescimento, o desenvolvimento, os temas importantes, as dificuldades, as carências e as demandas aqui da região metropolitana e os temas ligados ao país também. Reprise do painel debates diariamente às 8 da noite, 20 horas, portanto, e depois às 10 da noite, às 22 horas, segue o painel regional na nossa grade, também com discussões importantes e entrevistas sobre a Baixada Santista e sobre o Brasil. Aqui à minha direita, já conosco mais uma vez o nosso professor de marketing político, Iberê Cirna, para mais uma vez colaborar e participar do painel debates. Tudo bem, Iberê? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. É um prazer novamente estar com vocês aqui. Nossa Verônica Mendrona, companheira jornalista, também participa dessa edição do nosso painel regional debates. Boa tarde, tudo bem, Verônica? Tudo bem, Boturão? Tudo bem, Iberê? Boa tarde ao telespectador e, mais uma vez, eu agradeço o convite de poder discutir os assuntos relevantes para a nossa região. Convidado desta edição do painel debate, secretário de Turismo de Santos, Luiz Guimarães, com presença confirmada, estará em instantes aqui com a gente, chegando aqui aos nossos estúdios, vai participar conosco, com certeza, para trazer notícias e informações importantes relativas ao desenvolvimento do turismo aqui na cidade e na região, assuntos importantes ligados à área do turismo. O Santos será subsede da Copa de 14, e uma das seleções cotadas, uma mais cotada para vir para cá no ano que vem, como subsede da Copa do Mundo, fica sediada aqui, será a seleção mexicana. Havia uma preocupação muito grande, o México foi disputar a repescada, mas ontem essa preocupação já caiu por terra. O México disputou a primeira classificatória da repescagem contra a Nova Zelândia. O jogo foi no estádio Azteca, na cidade do México. O México enfiou 5-1 na Nova Zelândia. O jogo de volta vai servir para cumprir tabela. A Nova Zelândia nunca vai fazer 5 gols no México, Se fizer, eu mudo de nome. Olha aí, hein? Olha aí. Se a Nova Zelândia fizer 5 gols, é bom. Não vai fazer nunca 5 gols no México. Qual é o nome que nós vamos escolher aqui? Não sei. Pode ser. Bom, o telespectador fica à vontade aí. 3017 9110 para você entrar em contato com a gente, participar conosco, enviar aí sua mensagem, enviar sua pergunta, seu comentário a respeito dos assuntos e dos temas colocados em discussão, colocados em debate aqui no painel regional debates desta edição. Lembrando sempre que você pode participar também pelo Facebook, compartilhar com a gente, facebook.com/painel regional, e acompanhar em tempo real o nosso programa através do site do Santa Cecília, Santa Portal. Você acessa o Santa Portal, clica lá no ícone painel regional, confere em tempo real o que está sendo debatido, o que está sendo discutido aqui ao longo do programa. O programa encerrado, ele fica à sua disposição no YouTube. Você clica lá e revê os trechos mais importantes ou o programa por inteiro, conforme você achar mais interessante. Bom, como sempre a gente destaca aqui na nossa abertura, os nossos parceiros de primeira hora. O DL, Jornal Diário do Litoral, coloca na manchete desta sexta-feira, está aqui a manchete do DL, vou cortar aqui para a manchete: mensaleiros condenados vão para a cadeia, tá certo? No complemento da manchete, José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares e Marcos Valério. Estão aqui citados os três aqui, os 4 nomes, 3 figuras de proa do Partido dos Trabalhadores, do PT, e mais o publicitário Marcos Valério, envolvido nesse, acho que foi o maior escândalo da história política do Brasil. O secretário Luiz Guimarães já aposta aqui com a gente, secretário de Turismo de Santos, como havia anunciado há pouco. Boa tarde, Luiz. Tudo bem? Prazer recebê-lo. Boa tarde, Edgar. Boa tarde a todos. É para cortar lá. Aí está o Luiz Guimarães aí, recebendo aí o seu Diário do Litoral, como também os nossos convidados aqui, o Iberê e a Verônica. E a gente destaca também, como temos feito diariamente, do mesmo grupo de comunicação do DL, do Diário do Litoral, Gazeta de São Paulo, traz aqui também a manchete desta edição. A gente vai cortar aqui já para a manchete. Mensaleiros têm recursos negados, É a mesma relação, manchetes diferentes, completando aqui a manchete do Gazeta: de 10 recursos apresentados pelas defesas, 8 foram negados pelo STF, que resulta na prisão imediata dos condenados, tá certo? Aqui a gente passa também lá para o secretário Luiz Guimarães, para a Verônica e para o nosso professor Iberê, o jornal Gazeta de São Paulo, nesta edição de sexta-feira. E, evidentemente, nós somos figuras antenadas, preocupadas com o dia a dia dos acontecimentos. O Luiz Guimarães está aqui para falar de turismo, especificamente sobre o turismo em Santos, na região metropolitana. O que é que vem por aí? Vamos falar de Museu Pelé, vamos falar de Copa do Mundo, essa coisa toda.
Nós estamos antenados, estamos ligados e vem uma notícia importante aqui nas duas manchetes. E agora, Iberê? Todo mundo vai preso? Não vai não, viu, Edgar? Mas, lamentavelmente, vai ficar assim. Um estava na praia, né? Parece que o Zé Dirceu estava lá na Bahia, numa praia paradisíaca, estava se bronzeando um pouco. Parece que eles não querem a utilização de algemas. Ele vai em regime semiaberto. Então, ainda... Zé Dirceu em semiaberto? Semiaberto, né? Seres, genuíno, é tudo semiaberto. Parece que o único fechado é... Valério e o pessoal do banco lá, né? O pessoal do banco todo vai abrir um banco lá dentro do presídio. Mas, de qualquer jeito, você disse que é o maior escândalo. Ou foi, né? Mas eu vou acrescentar só uma palavrinha. Por enquanto. Porque esse Brasil não toma jeito. Eu acho que vem mais escândalo por aí. E se a gente cavocar, nesse buraco vai ter mais coisa, seja em qualquer esfera. Este é o Brasil que, lamentavelmente, nós vivemos. Verônica Mendrona, foi feita a justiça, aquela ânsia da população por justiça foi feita. Qual é a avaliação sua aí com relação a essa definição do STF? Olha, eu torço para que todos, que a cadeia seja o destino de todos eles, né? Mas como nós moramos no Brasil, infelizmente essa sensação de impunidade, são tantas brechas na questão judiciária, então eu acho que eu tenho a opinião igual do Iberê, que lamentavelmente talvez não aconteça como esperamos. Mas vamos torcer que nós temos esperança, então vamos torcer até o final. Secretário Luiz Guimarães, que milita aí no Poder Público durante já há bastante tempo, né? E evidentemente acompanha também, claro, como todos nós, essa questão do mensalão que já vem desde 2005, quando foi detonado o escândalo pelo então deputado Roberto Jefferson. Como é que você avalia aí essa definição e acredita ou não acredita que o Zé Dirceu, Genuíno, Delúbio, Marcos Valério serão realmente presos? E aí, Luiz? Edgar, é sempre uma incógnita, né? Eu acho que o grande problema nosso no Brasil é que o nosso direito ele é muito processualístico e pouco meritório. Recursal demais também. Recursal, exato. Então, a gente nunca sabe de fato o que vai acontecer, né? Que brechas, que vírgulas, que entrelinhas, que recursos que virão por aí. E fica sempre esse clamor, essa expectativa aí realmente da justiça, né? Apesar do esforço de toda a máquina judiciária e policial, mas infelizmente há certas situações que realmente se prolongam muito além do razoável. É verdade, as pessoas acabam acreditando que a tal da pizza iria sair do forno lá. Eu estou acreditando que a pizza foi pro lixo, acho que não vai ter pizza não, acho que esse pessoal vai ser preso. Quanto tempo eles vão ficar presos? Aí é uma outra situação. Vai ficar um dia preso, bater na cela e sair, é uma outra situação. Mas que eles vão experimentar lá um apertozinho, eles vão. Bom, meu caro Luiz Guimarães, o México ganhou de 5-1 da Nova Zelândia. Eu falei aqui que se a Nova Zelândia fizer 5 gols no México, eu mudo de nome. Então, carimbado o passaporte da seleção mexicana para a Copa do Mundo 2014. Isso significa que habemos seleção para a subsede de Santos ou ainda há dúvidas? Olha, Edgar, eu como todos os santistas aí estou vivendo essa agonia, né? E mais diretamente porque uma questão que eu venho tratando já há uns 3 anos, né? E o México em particular é uma seleção em que nós efetivamente pusemos todas as nossas fichas, né? Só eu estive 3 vezes na cidade do México. Representantes da seleção mexicana já estiveram também 3 vezes em Santos e só de ontem para hoje eu troquei aí uma dúzia de e-mails e WhatsApps com o presidente Justino Compeán da Federação Mexicana e com outros dirigentes da seleção. Eu estou muito aliviado, muito eufórico realmente com essa vitória do... Nunca torceu tanto pelo México. Nossa, eu acho nunca foi tão difícil o México se classificar, né? O México sempre se classificou até facilmente. Eu acho que né? Quando eu era pequeno, acho que a minha mãe punha tequila na minha mamadeira, sabe? Porque eu me sinto mexicano desde que eu nasci. Não, a verdade é a seguinte... A tequila tem vários teores, né? Tem as mais fraquinhas, tem as médias, né? A questão, sabe, Edgar, e é importante o telespectador estarem bem a par dessa situação. A cidade, quando se candidata, ela se põe à disposição de todas as seleções e só agora que está se sabendo quem são efetivamente essas seleções, né? Porque tem
a fase classificatória e tudo mais. E é um trabalho que já o governo anterior, do João Paulo Papa, já vinha fazendo junto à FIFA, junto à MET, junto às delegações que se interessavam por vir à cidade. E agora com o Paulo Alexandre, é um trabalho que se intensificou bastante, né? Nós recebemos na cidade, ao longo desse tempo, 12 seleções. 12 seleções. E eu, pessoalmente, tive a oportunidade de estar com 9 delas. E o que você repara, percebe, é assim, quem escolhe a cidade é, sem dúvida nenhuma, a seleção, né? Todo o esforço que a gente faz é um esforço no sentido de se exibir, de atrair, de mostrar o nosso interesse, a nossa cordialidade, né? Então, é uma relação, mas existem aí N fatores que pesam nisso, né? E muitos desses fatores são fatores técnicos, né? Então, eu vou dar um exemplo. O técnico da Inglaterra, quando esteve aqui, me disse, olha, eu da última vez na África do Sul, eu escolhi um lugar afastado e isso não fez bem para a cabeça dos jogadores. Dessa vez eu quero estar dentro de uma grande cidade. Outros técnicos vinham e falavam assim, olha, eu quero ficar na serra, eu quero ficar afastado. Outro fala, eu quero ficar hospedado dentro de um centro de treinamento, eu não quero que meus jogadores tenham contato com ninguém. Outros, pelo contrário, não, eu quero que eles estejam interagindo com os familiares. Então, vai do critério de cada um essa situação, né? Nós temos aqui um apelo assim, muito forte da cidade, né? A cidade em si, todos eles gostaram muito da cidade. E temos essa coisa do Santos Futebol Clube, do Pelé, que pesa bastante, né? Isso contribuiu muito também. Agora, aquelas seleções, por exemplo, que pretendem ficar hospedadas dentro de um CT, têm dificuldade de escolher Santos, porque infelizmente o nosso centro de treinamento ele só possui 28 dormitórios, né? E é necessário que haja 50, pelo menos, né? O México... de cara, aliás, o México foi até uma situação interessante, porque nós fomos procurados pelo pessoal do comitê organizador local, da MET, sobre a possibilidade de vinda de um navio, ou de 2 navios até, para Santos durante a Copa. Recebemos o grupo aqui e logo criamos uma relação muito estreita com a Mundomex, que é a operadora credenciada da FIFA na cidade do México. E eu me propus a ir à Cidade do México para ter contato com os dirigentes da seleção. Isso foi possível, nós participamos lá do lançamento dos pacotes Brasil 2014 na Cidade do México e tive o primeiro contato com o secretário-geral da Federação Mexicana de Futebol. Apresentei a cidade e ele se comprometeu que quando o México viesse ao Brasil, iria visitar Santos. Isso de fato aconteceu uma vez, aconteceu 2 vezes, e eles gostaram muito da cidade, e daí para frente começamos a nos aproximar. E o que eu acho interessante, eu digo assim que o México ele é a cereja do bolo. Por que é a cereja do bolo? Porque são 25 mil mexicanos que virão para cá, muito parecidos com o brasileiro, uma facilidade de comunicação maior do que outros povos, adoram o Brasil, adoram o futebol brasileiro. Então eu acho que vai ser um grande ganho para a cidade. E fora isso, esse contingente todo vai ter o Divina da MSC, com 3.450 lugares, operando aqui na costa e fazendo escalas semanalmente na cidade. Então, por todo esse valor agregado aí, eu acho que o México, de fato, é a seleção mais interessante para Santos e tudo leva a crer que realmente eles venham, né? A disposição manifestada reiteradamente é realmente deles virem para Santos. Agora, em futebol é como em política, é como tudo na vida, são as nuvens. Dia 6 tem o sorteio de chaves na Costa do Sauípe, por exemplo, né? Existem 8 grupos. Desses 8 grupos, 2 grupos, eles estão concentrados na região norte e nordeste. Se cair lá. Se a seleção pega e cai lá, por exemplo, você não tem justificativa técnica para ter a seleção por aqui, né? Apesar de São Paulo ter a preferência da maior parte das seleções, porque em menos de 2 horas e meia a seleção ela se desloca para 6 cidades sedes. Muito bem. Berê e Verônica, o secretário está conosco aqui. Não, eu fico, assim, é lógico que existe esse esforço e o que o secretário Luiz Guimarães fala, até porque
o secretário teve no Convention Bureau, ele sempre teve, já foi secretário de turismo em outras administrações, que ele é muito envolvido com esse processo. Mas eu acho, Luiz, que nós ficamos sempre pendurados nessa história do sorteio, parece o negócio da Mega Sena, né? Aí, assim, tá tudo muito bem, tudo muito bom, o México tá aqui, nós gostamos, eu até estranhei quando o secretário entrou com aquele chapéu de aba larga ali, não sabia que era homenagem aos mexicanos. Mas, de qualquer jeito, podemos correr estamos correndo o risco de, na seleção, né, no sorteio das chaves, ficarmos aí um pouco distante da expectativa do México. Mas existe fora o México alguma outra seleção? Plano B aí? Um plano B, C... Então, Iberê, como é que essa coisa funciona? Assim, quando uma seleção ela faz a prospecção no país, ela indica na intranet da FIFA, e isso é sigiloso, só a FIFA sabe, quais são as prioridades dela. Né? E o México foi a primeira seleção a colocar Santos como prioridade 1. Inclusive, fazendo um pleito, porque Santos é credenciado a receber 2 seleções. Né? Então eles fizeram um pleito para a FIFA de que eles pudessem ficar hospedados no Parque Balneário e treinar no centro de treinamento. Nós soubemos disso e também pedimos ao presidente Marinho, o prefeito Paulo Alexandre esteve em São Paulo com o Marinho, e a FIFA concordou em fazer esse ajuste. Agora, há outras seleções que colocaram o Santos em segundo e terceiro e que a gente desconhece. Né? Eu tenho tido uma relação muito estreita com a Costa Rica. Costa Rica tem interesse também em vir para Santos. Até, eventualmente, mesmo já estando o México aqui. E eles sabem que o México tem a prioridade, e tem de fato. Né? Então, existe até essa possibilidade. Como existe também a possibilidade de alguma dessas outras 12 seleções que estiveram aqui e que indicaram Santos como segunda ou terceira opção, em função do sorteio de chaves, lá na Costa Saípe, saírem correndo e quererem ficar aqui. Né? Essa apreensão é uma apreensão aí da maior parte das cidades base. Por exemplo, Ribeirão Preto está namorando aí com a França, que também está na repescagem. E você também ia imaginar que a França fosse depender de repescagem, né? Assim como o México, que há tantos anos participa da Copa. Então, aí tem um fator um pouco também de sorte. Portugal também está na repescagem. Portugal, exatamente. O Cristiano Ronaldo, que será, com certeza, se vier, uma das grandes atrações da Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma. Um craque indiscutível. Né? E tem um detalhe curioso, que é o seguinte, às vezes o que nos beneficia nos prejudica, né? Os boleiros, esse mundo aí do futebol, eles todos se falam, eles todos se comunicam. Né? Até porque é uma globalização desgraçada. Por exemplo, o técnico da Colômbia é argentino. Né? O técnico da Costa Rica é colombiano. Né? E eles todos se falam e se comunicam. E todos logo ficaram sabendo que o México havia escolhido o Santos. E como todos eles acreditam que o México está lá na Copa... Ninguém mais escolheu Santos. Então eles ficam todos assim meio constrangidos de cogitar Santos como hipótese. E secretário, eu tenho uma visão que é o seguinte... eu acho que, lógico que eu ficaria feliz, assim como qualquer santista, qualquer morador da região metropolitana, de Santos receber uma seleção. Mas eu vejo que isso é um mero detalhe, porque eu penso assim, Santos vai ter o Museu Pelé em maio, se Deus quiser, né? O Museu Pelé estará aí funcionando a todo vapor aí na Copa do Mundo. Mas mesmo que não tivesse o Museu Pelé, que vai ser o nosso, em Santos vai ser o nosso carro-chefe, a gente tem a figura do Pelé, que é indiscutível, não precisa de comentários. A gente tem agora o Neymar, né? O Neymar é uma grande estrela do futebol e também tem o Robinho, que são conhecidos mundialmente. Ao invés da gente mirar na seleção, eu acredito que a Secretaria tem um plano B, assim, eu acho que precisa, a nossa cidade, eu não vejo ela envolvida com o clima da Copa, né? Então, eu quero saber da Secretaria o que está sendo feito, Santos vestida com a camisa da Copa, Santos veste a camisa da Copa, deixar a nossa cidade aproveitar todos os talentos da nossa cidade, para que a gente possa atrair o turista que vem de Minas, o turista que vem da região norte, nordeste, que vem até de outros países, mas assim, quais as formas que a Secretaria tem feito, como tem trabalhado para isso? Começamos a temporada de navios, de repente uma distribuição de camisetas poderia ter sido pensada, e que as pessoas que estivessem circulando, as pessoas ganhassem camisetas até patrocinadas por Concais, por outras empresas, e estivessem circulando, por exemplo, nos navios de passageiros, uma coisa assim, Santos na Copa, alguma coisa assim, mostrando que a cidade está envolvida na Copa, independente de receber seleção ou não, e sim aproveitando os talentos que despontaram aqui na nossa cidade, e que isso muito nos orgulha.
orgulha. O Luiz Guimarães vai responder daqui a pouquinho essa questão do clima da Copa, muito bem levantada pela Verônica, né? Nós estamos em cima do break e antes sempre passando uma informação importante da Prefeitura de Santos para você. Todo mundo já teve aborrecimentos relativos a uma compra ou contratação de serviços, não é? Quem ainda que não se sentiu lesado ao adquirir um sofá que não é entregue no prazo ou um produto com defeito ou com a data de validade vencida. E o que fazer num momento como esse? Felizmente, a Prefeitura de Santos conta com um departamento eficiente na solução desses problemas. É o SIDOC, que tem como função informar, orientar e defender o consumidor e os seus interesses. E também promover a conciliação entre os consumidores e os seus fornecedores. Além disso, o SIDOC fiscaliza e aplica sanções administrativas previstas no Código do Consumidor. 80% dos casos acompanhados pelo SIDOC são resolvidos rapidamente. As principais reclamações referentes aos setores de serviços, produtos e mercados financeiros. O SIDOC atende questões relativas ao consumo e, por isso, recomenda que as pessoas, no ato das reclamações, tragam sempre as notas fiscais ou os comprovantes de compra. O Centro de Informação, Defesa e Orientação ao Consumidor fica na sede do Poupa Tempo, no centro da cidade de Santos, Rua João Pessoa, 246. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, das 9 da manhã às 2 da tarde. Centro de Informações, Defesa e Orientação ao Consumidor é mais um serviço, uma prestação de serviço da Prefeitura de Santos. Agora sim o intervalo, já a gente volta. Nós estamos voltando com o segundo bloco aqui do painel Debates, com um prazer recebendo aqui o nosso Luiz Guimarães, está lá na ponta, né? O secretário de Turismo de Santos, acompanhado aqui pela Verônica Mendrona, estou vindo de lá para cá hoje, e pelo nosso Iberê Cirna, professor de Marketing Político, que mais uma vez participa com a gente aqui. 3017-9110, para você entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta, seu comentário, você fica sempre à vontade aqui, ou compartilhar pelo facebook.com/painel regional também. A Verônica levantou no final do bloco anterior uma questão interessante, né? Sobre criar-se um clima de Copa do Mundo aqui na cidade, com seleção aqui com a cidade sendo subsede, uma seleção, ou sem seleção, sem ser subsede, enfim, já que nós temos a história riquíssima do Santos, o Rei Pelé, indiscutivelmente, e o Neymar, né, que está aí bombando pelo mundo afora, como já era de se esperar, além do Robinho, que voltou à seleção brasileira, agora também é um nome importante a nível internacional. Luiz Guimarães, entendeu bem a pergunta? Qual é aí a posição da Secretaria, da Prefeitura? Olha, Verônica, eu sempre disse que tão importante quanto receber uma seleção é estar preparado para o momento da Copa, independentemente de termos ou não termos uma seleção. Eu não tenho dúvida de que nós estamos fazendo a nossa lição de casa. Há uma série de preocupações, de planos já definidos agora para essa reta final. A primeira preocupação que nós tivemos foi em relação à capacitação em termos de idiomas, né? Hoje, para você ter uma ideia, nós temos 400 servidores municipais, agentes de trânsito, guardas municipais, atendentes de pronto-socorro, de SAMU, todos fazendo cursos de inglês e de espanhol, né? Isso é uma coisa que sempre me preocupou muito, como me preocupa muito a questão, por exemplo, dos cardápios, de serem trilingües e vai por aí afora. Então, essa é uma questão. A questão que você coloca, por exemplo, da mobilização, isso é fundamental. Agora, essa mobilização ela só pode ser realizada, lançada, posta na rua, agora definido o jogo, né? Definido se nós teremos uma seleção, qual será a seleção, né? Até porque a partir daí nós vamos tematizar a cidade, né? Está prevista aí uma decoração urbana em toda a cidade, né? Alusiva também à seleção que eventualmente estiver na cidade. E nós temos uma Câmara de Mobilização dentro do Comitê Procopa que trata exatamente dessas questões, né? Do ponto de vista de atrair os turistas, nós tivemos aí um esforço grande com a TAM Viagens, por exemplo, e está sendo disponibilizado pacotes para Santos, que vão ser vendidos em 5.000 agências do país. Nós iniciamos uma série também, por exemplo, de press trips, convidando grupos de jornalistas do exterior para virem conhecer a cidade. Começamos com um grupo de jornalistas chilenos, fizeram uma cobertura maravilhosa sobre Santos. Depois, jornalistas peruanos. Agora nós vamos fazer com jornalistas uruguaios e argentinos. E também, com certeza, com jornalistas do México, da Costa Rica, da Colômbia. Então, é uma sequência de ações que visam dar visibilidade para a cidade, vender
a cidade, né, para esses turistas que estarão circulando. A FIFA estima que em São Paulo vão passar 250 mil turistas estrangeiros. Se 10% desses turistas derem um pulo aqui no litoral, na região, né, nós estamos falando aí de 25 mil turistas estrangeiros, né, fora os turistas que vêm junto com uma seleção. Então nós temos que estar realmente preparados para eles, e são pessoas de diferentes nacionalidades, de diferentes idiomas, né. Agora, esse é um esforço que não depende só da prefeitura, é um esforço aí da comunidade como um todo, né? Eu acho que Santos, a partir de agora, com certeza vai dar o exemplo de hospitalidade, né? Eu tenho visto aí muitos empresários, muitas pessoas preocupadas com isso, e dando sua contribuição, e traduzindo seu cardápio, e se preparando para esse momento, né? Esse é o grande legado da Copa do Mundo para uma cidade como Santos, que não é uma cidade-sede. Mas a questão, por exemplo, da decoração, que vai estar atrelada a receber uma seleção ou não, né? Isso acontece a partir de que data? Quando então, que se define essa situação? Porque o que eu estava querendo dizer assim, era o verde e amarelo, independente de seleção. Era o clima assim, de Copa do Mundo, independente das cores da seleção. De repente a gente podia começar com o verde e amarelo e depois, se tiver uma seleção, a gente adapta ou não, se não tiver seleção também. É que se você começa uma decoração urbana muito tempo antes, vocês sabem bem disso, ela se desgasta, né? Tanto do aspecto estético, de material, como também de apelo, né? Perde a força, né? Então, o ideal é que isso daí comece a ser feito no máximo 2 meses antes da Copa, né? Entendi. Eu estou observando aqui a preocupação da nossa brilhante jornalista e a resposta do secretário. E eu fico preocupado com uma coisa, eu acho que Santos independe um pouco dessa coisa, né, Luiz? Nós temos aí uma discussão já muito mais antiga, que foi, e até um outro tema que possivelmente a gente vai abordar, os cruzeiros, né? Então nós, de uma hora para outra, depois da famosa lei lá, que autoriza essa cabotagem turística, tal, aquela história toda, nós começamos a receber aqui um volume muito grande de turistas. E ao longo desse tempo, eu já tive a oportunidade de ouvir até da boca do próprio Luiz quando estava no convênio, e né, já sentamos para conversar fora da administração pública. A cidade tem uma morosidade no seu preparo para receber esse turista. Então, seja ele do comércio, seja ele de táxi, nós não conseguimos preparar na velocidade que nós temos aí dessa enxurrada de cruzeiros. Então, hoje nós estamos fazendo um esforço visando a Copa, né? Porque é um evento, mas eu acho que isso deveria ser, Luiz, aproveitado não para efeito Copa, eu acho que deveria ser aproveitado para efeito Porto, para efeito Cruzeiro. Até porque uma pesquisa muito antiga, feita aqui e perdura até hoje os dados, nós temos uma certa relação com o turista, né? Um pouco diferenciada de outras cidades. A cidade de Santos, ela não tem essa característica turística, ela enquanto o seu morador. E a gente está assim dizendo, bom, nós vamos trazer a seleção. Santos, acho que não precisa de seleção nenhuma. Não que eu seja contrário, não. Acho que tudo bem, veio, vai ficar bonito, fica como as outras cidades. Acho que essa Copa vai ser usada muito pelo governo federal politicamente o ano que vem. Essa coisa, entendeu? O futebol em si, nós estamos falando de espeto na casa do ferreiro, né? Nós temos aqui um Santos, nós temos aqui um Pelé, que quando você fala de futebol, de Copa do Mundo, seja lá do que for, não dá para você fugir dessas figuras. Então, Santos está um pouquinho desgarrada de outras cidades. Ribeirão, quem foi? Sócrates, que saiu dela, Raí, entendeu? Aqui saiu Pelé, aqui saiu Neymar, aqui saiu Robinho, né? Então, o Santos com toda a sua história mundial. Então eu vejo que Santos não tem tanta necessidade disso. Nós estamos a 50 quilômetros do maior centro, que é São Paulo, né? Vai ter um trabalho? Vai. Mas eu gostaria que esse trabalho, Luiz, eu espero que isso aconteça, ele seja duradouro enquanto a globalização do turismo que essa cidade vai ter. Né? Aproveitar esse tipo de coisa. Veja uma coisa interessante. O turismo em Santos já mudou muito.
do ponto de vista de consciência, né? O santista, ele até 15, 10 anos atrás, ele associava a imagem do turista com a imagem do dito farofeiro, né? Quer dizer, era aquela pessoa de fora, era o forasteiro que incomodava, na fila da padaria, no jardim da orla. Isso, graças a Deus, mudou. Hoje as pessoas fazem muito claramente essa distinção e o turismo efetivamente avançou muito, né? Haja vista que, por exemplo, para este final de semana aqui, né, nós teremos lotação total de 100% da rede hoteleira. Fora os domicílios Fora as pessoas que vêm para domicílios de parentes. Né? Então, isso daí já melhorou muito. E sem falar do turismo corporativo, que esse então é o nosso carro-chefe, é o nosso forte, né? Em função aí do porto, do pré-sal e dos eventos, né? Então, eu acho que isso daí já mudou bastante, sabe? Eu acho que a gente tem que continuar trabalhando, fazendo esse trabalho, e eu tenho percebido que também a mentalidade das pessoas, dos agentes, das pessoas do trade, também está evoluindo, né? Existem ainda algumas dificuldades, né? Eu, por exemplo, agora, estou preocupado, assim, que, por exemplo, os shopping centers, por que eles não abrem no domingo de manhã ou não abrem no sábado mais cedo, quando tem navio na cidade, com passageiros em trânsito, né? Eu oficiei todos esses estabelecimentos, os sindicatos, os CDLs, informando inclusive a escala dos navios com trânsito, né? Porque é importante que eles abram num domingo de manhã, quando você tem 1.000 turistas estrangeiros, por exemplo. Então, mas isso é uma cultura que vai indo, é um processo, né? Eu acho que cada vez mais o santista vai percebendo o quanto que o turismo tem a ver com a sua vida individual. Eu sempre dou um exemplo, assim, o que um dentista tem a ver com turismo? Ele tem tudo a ver com turismo, porque aquele paciente que senta na cadeira dele pôde sentar porque tem um emprego que foi graças a uma loja que aumentou seu volume de vendas por conta do turista. Quer dizer, a circularidade, né, da economia, ela é muito forte. Então as pessoas, eu diria que todo mundo, direta ou indiretamente, ganha com o turismo, né, que diga-se de passagem, uma atividade muito interessante, porque ela traz divisas, ela traz um dinheiro novo para a cidade, né, aumenta o volume de dinheiro aqui na cidade. Eu acho que é um processo evolutivo, você tem razão de estar preocupado, deve estar preocupado, como eu também sempre estou, mas eu acho que a gente está avançando bastante nesse sentido, né? E temos que valorizar realmente nossos personagens, né? Exemplo do Pelé, um esforço aí de anos para termos o Museu Pelé, agora estamos preparando a rota do Pelé. Eu quero que o turista, quando venha visitar o museu, ele tenha a possibilidade também de percorrer a cidade e vivenciar todos os lugares que o Pelé frequentou ou frequenta ainda, isso é importante. Então a gente vai agregando valor aí ao produto. Agora, o Museu Pelé é outro tema importante, né, para a gente levantar e discutir aqui com o secretário. Não sei se a Verônica já estava engatada para fazer essa pergunta. Se vier, eu passo a bola para você. Era essa a pergunta? Não, o que a gente conversou antes, né? O museu ele começou com orçamento de 20 milhões, foi para 40 milhões e no meio do caminho, já até na gestão passada, a empresa que faz a captação, que é chamada AMA, né? AMA Brasil, AMA ONG, ela falou da dificuldade de angariar aí divisas para que esse museu realmente se torne uma realidade. Então, quero saber do secretário, enfim. A gente estranha quando a gente ouve isso, porque, poxa, uma figura como o Pelé é difícil o Pelé conseguir regimentar empresas, né, divisas, então... eu queria saber um pouco dessa dificuldade. Então, esse projeto... E se isso vai acontecer para a Copa mesmo. Então, esse projeto foi um projeto ousado, né? Graças a Deus o Papa conseguiu colocar esse ovo em pé, né, na medida em que ele definiu um local e esse acerto com o Pelé, no sentido dele promover a tematização do prédio. Agora, é um desafio, porque são duas coisas, na verdade, que estão sendo feitas, né? É a reconstrução e restauração de um patrimônio histórico, que, aliás, ele começou a ser construído para ser sede do governo do estado de São Paulo. Poucas pessoas sabem que Santos foi capital do estado durante quase 3 anos, né? E um prédio, portanto, de muito valor, e um museu propriamente dito, né? Sendo que a visão que se tem para esse museu não é de um salão com quadros pendurados, camisas penduradas e uma bola de futebol, mas é realmente como se exige hoje no mundo todo
toda a interatividade com alta tecnologia e tal. Foram inúmeros desafios, né? O que se gastou, por exemplo, com concreto para fazer as fundações, lá porque aquela área, a antiga prainha, era conhecida como prainha, aquilo era uma praia, o Valongo, né? Antes de ter o cais. Foi um desafio de engenharia muito grande, e depois toda essa parte de restauro, e agora... Então, é uma obra realmente diferenciada. Nós já teríamos há muito tempo o museu se partíssemos num chão sólido, num prédio novo. Hoje você faz em um ano, você faz uma torre, né? Não é o caso efetivamente do museu. Então foi um duplo desafio. Foram captados quase 30 milhões de reais, sendo 10 milhões aí do BNDES que apostou no museu e 20 milhões de incentivos fiscais e Lei Rouanet e tudo mais. Acontece que agora, recentemente, nós percebemos que estava escasseando a possibilidade de captar recursos pela Lei Rouanet. Até porque existem fatores, por exemplo, se você consegue 1 milhão de um banco, você não pode pegar um outro banco para dar mais 1 milhão, porque aí há conflito de marcas, de interesse. Então a AMA Brasil, que é essa ONG aí que estava encarregada disso, começou a ter certa dificuldade. Porque, bom, no setor de banco já não posso ir, no setor... Então começou a escassear. Fora disso, a Lei Rouanet hoje é uma coisa muito concorrida, há muito produto no mercado para a Lei Rouanet, e nós vimos que para finalizar, para chegar aonde queríamos, que era inaugurar para a Copa do Mundo, nós teríamos que contar com recursos públicos, sem os quais a gente não conseguiria efetivamente aprontar o Museu Pelé para a Copa. Com essa situação, tem sido discutido aqui várias vezes no programa e contestado, né? Esse investimento do governo do Estado, que o governador veio aqui e anunciou, acho que foram 3 milhões, é isso? 3 milhões para as obras do Museu Pelé, se não estou enganado. Muita gente contesta dizendo que o governo do Estado deveria investir em educação e saúde e mobilidade urbana, talvez, né? E nunca numa obra como essa. O secretário vai responder sobre isso daqui a pouquinho. Estamos em cima do segundo break. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Muito bem, a gente volta aqui com o terceiro e último bloco desta edição do Painel Debates. Estamos conversando com o secretário de Turismo de Santos, Luiz Guimarães, com as participações sempre importantes da Verônica Mendrone e do nosso professor Iberê também, né? E falávamos sobre os investimentos no Museu Pelé, e eu contestei aqui o Luiz, né? Porque a gente debateu muito aqui, várias vezes aqui no Painel Debates, sobre a correção, né, vamos dizer assim, né, com tantas dificuldades, tantos problemas aí que a gente tem, que o governo do Estado tem, né, para resolver segurança pública, saúde, educação, enfim. E o governador veio aqui e oferece 3 milhões ou 4 milhões, o Luiz vai explicar melhor, investimentos nessa obra do Museu Pelé. Muitas pessoas que passaram por aqui contestaram esse investimento, dizendo que isso devia ser único e exclusivamente para a iniciativa privada. E aí, secretário? Olha, Edgar, essa é uma questão que é sempre colocada, né, que é a questão da prioridade dos investimentos. Olha, é óbvio que saúde, educação, segurança e hoje mobilidade são prioridades, né? Isso ninguém tem dúvida. E muito menos o governador, por exemplo, que tem feito muito investimento nessas áreas. Isso daí não exclui a importância de você fazer determinados investimentos, determinadas inversões em equipamentos turísticos estratégicos. Como está sendo visto o Museu Pelé, não só para o Estado de São Paulo, mas para o Brasil. O ministro Gastão Vieira já me disse 2 vezes, não vejo a hora do Brasil ter o Museu Pelé em Santos. Isso é importantíssimo para o país. Então, a gente fala 3, 4 milhões, né? 3, 4 milhões perto do que se necessita na área de saúde e de educação e perto do que se investe na área de saúde e educação, tanto a nível municipal como estadual ou federal, é realmente um dinheiro irrisório. Irrisório, né? Para mim, 3 milhões é uma mega cena, né? Mas do ponto de vista de gestão pública, 3 milhões realmente é muito pouco. Mas que está sendo muito bem aplicado, no meu entendimento, porque é um equipamento turístico estratégico que vai gerar emprego, renda, receita para muita gente. Deixa, Luiz, o secretário está assim, não se desculpa não, viu, Luiz, sabe? Não se explica, sabe por quê? Nesse país se joga tanto dinheiro fora, se investe tão errado e nunca se priorizou educação, saúde, nunca, seja o governo que for. Então todo mundo bate cabeça, mas aí empresta dinheiro
o Haiti, para a África. Então, isto é o Brasil. Agora, sabe o que significa 3 milhões de reais para um orçamento do Estado de São Paulo? Absolutamente nada. E a importância, eu sou francamente a favor, e a importância histórica e esportiva do museu é muito grande, não a nível de Brasil, a nível de mundo. Isso é um problema de visão, com 3 milhões. 3 milhões. Gente, pega essas cifras aqui do mensalão, do metrozão, esse não é dinheiro, gente. Então, está se fazendo um carnaval, mas o Estado não está cuidando da educação. Com 3 milhões na educação do Estado, você não compra nem o papel higiênico das escolas, gente. Então, precisa parar um pouco com essa coisa de, tá jogando dinheiro fora. Tá, parabéns, viu, governador? É isso mesmo. Isso aí é troco no seu orçamento, ajuda a um projeto que tem âmbito mundial. Preste atenção, é o meu ponto de vista. Diga, olha, falando ainda um pouco de dinheiro, né? O orçamento da Secretaria de Turismo para o ano que vem, ele prevê 10.756.000 reais em implantação de novos equipamentos e reestruturação. Quais são esses projetos que Santos vai ganhar o ano que vem? O que tem de novo? Olha, Verônica, são vários projetos. Nós pretendemos para o ano que vem concluir o Museu Internacional de Bondes, né, que é particularmente um assunto que me empolga, me encanta. Nós temos lá 2 edificações, que é o 12A e o Armazém de Bagagens, que comporão a infraestrutura e física da sede do Museu Vivo Internacional de Bondes. Isso é um dos projetos. Outro projeto também é a questão da revitalização das fontes e a implantação de uma fonte show na plataforma do emissário submarino, né? Aí alguém poderá dizer, mais uma fonte jorrando água, para quê, né? Não, nós estamos falando de um espetáculo diário que vai acontecer no emissário. É uma fonte de 35 metros de comprimento, 100 bicos d'água, que estarão dançando em movimento com músicas, com projeção de imagens, né? Forma-se num determinado momento uma cortina d'água, onde se projeta o Pelé dando uma cambalhota, um bonde passando. A gente chama de balé das águas, né? É um espetáculo que nós pretendemos oferecer, pelo menos nas sextas, sábados e domingo à noite, como mais um atrativo turístico da cidade, né? Fora outras questões aí que a gente precisa estar sempre cuidando, que é a nível de aquário, de orquidário, né? Agora, os 2 grandes projetos, em termos físicos, são esses. É o Museu Vivo Internacional de Bondes e o Roteiro das Fontes. Cosme da Areia Branca, mais uma vez, participa com a gente e diz assim, professor Iberê, para mim, para ele no caso, essa justiça ainda não foi feita. Esses grandes roubos, como no caso do Mensalão, no caso do Mensalão, ficou faltando dizer-lhe assim, uma pessoa para ser julgada e presa, que o cara que não via nada, diz ele, e não sabia de nada, e que dizem que o filho dele é dono da Oi e da Friboi também, Oi, Friboi. Fora as fazendas, entre outras coisas. Aí ele questiona você, o Iberê. Não. Esse é o assunto que a gente abriu o programa, né, para quem não pegou o programa do começo, com as manchetes dos jornais aqui do DL, da Gazeta de São Paulo, o caso dos mensaleiros que, segundo o STF, julgou antes, serão presos. Não, o Cosme, ele não está criticando nada, até porque eu quero parabenizar o Cosme, que é o Cosme que é um participante assíduo do programa, entendeu? Colabora muito para que a gente possa desenvolver. Eu acho que, quando eu falo de mensaleiro, eu vou responder como o homem que você está querendo pegar lá, aquele que você está querendo citar, que é o pai do dono da Friboi, né? Que até outro dia tinha passaporte diplomático, vermelho, aquele... Agora não tem mais. Tomaram. Não conseguiram chegar no homem ainda. Chegaram até naquela secretária que viajava com ele, quando a mulher não podia, não sei nem o nome dela, como é que Rose. era? Como era o nome dela? Rose. Chegaram até ela na portinha, mas não conseguiram pegar. Trabalhava no gabinete da Presidência da República mas um Paulo. dia a casa vai cair. Você pode, historicamente, nós vamos estar vivos aqui para ver alguém contar essa história verdadeira. Por enquanto, ele tem uma caneta na mão dessa senhora que está aí como presidente, diz que ele nunca saiu de lá, então ela também não vai assinar nada que vá contra o presidente.
Ex-presidente. Ex-presidente. Para ela, sempre presidente. Nito Alemão diz assim, nosso centro histórico está mais para pré-histórico do que para histórico, né? Com os crimes e a prostituição nas ruas do centro, que são evidentes. Não fica uma imagem ruim para os turistas que virão em grande número aqui para a Copa do Mundo? Luiz Guimarães, pois não? Olha, eu discordo. Pré-histórico, se você acha que hoje ele está mais para pré-histórico, talvez você seja jovem e não se recorda como era o centro histórico há 15 anos atrás. Aquilo sim era... Hoje o centro histórico, ele se expandiu muito, evoluiu muito, cresceu muito, a ponto de virar um grande polo de atração, de entretenimento da cidade. Né? Tão grande, tão bem sucedido, diga-se de passagem, que começou a gerar esse problema aí da violência e da insegurança, no que você está coberto de razão. Isso também me preocupa, eu já me manifestei publicamente sobre isso. Nós temos que estar vigilantes para garantir a segurança absoluta na cidade como um todo, mas em particular realmente no centro histórico. No Centro Histórico de Santos, que é palco constante, né, de filmagens para minisséries, de filmagens para telenovelas, de filmes publicitários, né? Constantemente a gente vê isso aqui. E o Centro Histórico de Santos, parte aqui do Porto, né, acabam servindo de imagem, né, de fundo, né, de pano de fundo para esses filmes todos que são gerados. Mas o problema é que isso que foi levantado da insegurança, da prostituição, não é uma prerrogativa exclusiva do Centro Histórico de Santos. Isso é uma coisa mundial. Isso aí está em qualquer canal de televisão, qualquer jornal, qualquer mídia que você entre, está aí a insegurança, quer dizer, o menosprezo à vida humana está cada vez maior. Então, quando você diz assim, tem insegurança lá, tem insegurança aí onde você está escrevendo, do lado da sua casa. Nós estamos realmente carentes de segurança. E isso é uma prerrogativa que o Estado, como um todo, tem que tomar conta. Então, não é uma coisa de Santos, né? Não é uma coisa de São Vicente, nem de Peruíbe, não é, isso é mundial. E isto, lamentavelmente, é o que pouco vale a vida humana na cabeça dessa população. Deixa eu ver o que diz o Uriel Vilas Boas, né? Ele fala assim, até onde questões como segurança, também bate na segurança, estão sendo colocadas com prioridade em relação à Copa do Mundo e até onde a classe empresarial está discutindo questões como a preparação de mão de obra em conjunto com os organismos públicos. Secretário. Aí o nosso amigo Uriel aí juntou numa questão só várias questões. Eu tenho percebido uma mobilização bastante grande, o SEBRAE, o SENAC, várias entidades, o Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes Similares, tem feito diversas ações em conjunto conosco ou isoladamente, visando capacitação, visando qualificação. Há uma movimentação muito positiva, sim, nesse sentido. Do ponto de vista aí de segurança, Uriel, eu acho que, como o Iberê colocou bem, é uma preocupação geral, nacional, né? Particularmente, a mim preocupa a nossa cidade, né? Não queremos estar vendo aí nenhum caso, né, de grande violência aí contra um turista estrangeiro, como também não queremos ver com nenhum santista, e com certeza estaremos atentos a essa questão. Estamos instalando mais câmeras na cidade e a Prefeitura está procurando, da parte dela, reforçar essa situação toda. E eu não tenho dúvida também que durante a Copa vai haver uma movimentação policial mais forte, porque é de interesse do Brasil realmente garantir a segurança para todos. Olha, o Valdomiro Tento diz assim, Verônica, o secretário disse que existem dificuldades, né? É verdade, o grande problema estaria no planejamento metropolitano, onde interesses politiqueiros deveriam ficar de lado. Eu estou entendendo isso que ele está querendo dizer. Você concorda ou não? Não, ou passa ao lado? Não, eu acho assim, que a gente está falando no caso de Santos, né? A Santos se candidatou, o Guarujá se candidatou, então de repente poderia se candidatar a uma cidade. Todo mundo tem essa vaidade de ser uma subsede, esse é o problema, né? Em política, ninguém quer colocar a azeitona na empadinha de ninguém, né? Então, quer dizer, ia ser meio complicado. Santos se candidatou, o Guarujá se candidatou. Não seria mais fácil, a região da Baixada Santista, Santos vai ser candidato, ou o Guarujá vai ser candidata, porque tem excelentes hotéis que todo mundo sabe disso.
Mas aí vai ficar aquela coisa, sou eu ou é você, enfim. Eu acho que aí tem esse conflito mesmo de vaidade, que faz parte da política, né? Então, mas você me permite, sabe, no caso aqui da Copa não está havendo esse problema. Santos foi credenciado como Guarujá também, porque tinham condição efetiva para receber as seleções, né? Agora, nós temos feito um trabalho muito próximos, sabe, Santos e Guarujá. Eu tenho trabalhado muito junto com a Eunice, que é responsável por isso no Guarujá, com o Convention Bureau, que é regional, né? E está sendo feito todo um trabalho regional, até porque, quando eu falo, por exemplo, que virão 25 mil mexicanos para o Brasil, e que desses 25 mil, uns 10 mil vão querer estar perto da seleção, eu preciso das cidades vizinhas. Eu preciso das cidades vizinhas. Não só das cidades vizinhas, mas como eu preciso também, além da rede hoteleira. Nós estamos estudando a possibilidade de termos que criar uma central de hospitalidade, juntando apartamentos de temporada, residências que queiram receber algum hóspede estrangeiro, como se faz no mundo todo, porque senão nós não vamos dar conta de tanta gente aqui na região, sabe? Então, esse espírito metropolitano, nesse caso, está havendo de fato. Eu espero que ele aconteça realmente. Tem algumas coisas que vão acontecendo, sabe? Por exemplo, a gente fala muito dos cruzeiros marítimos, né? Esse é um assunto que me preocupa diariamente. Né? Eu tenho várias preocupações sobre isso, temos uma agenda aí montada para resolver várias questões, como, por exemplo, a questão dos valetes nas ruas, parando os veículos, a questão das vans, que precisa ser regulamentado, eu defendo isso. Né? Semana que vem, aí, acho que é segunda-feira, eu tenho uma reunião envolvendo todas as partes, CONCAI, sindicato dos proprietários de vans. Todo mundo concorda da necessidade de a gente regulamentar e utilizar essa mão de obra. Há uma série de questões, mas veja, por exemplo, na última temporada, 15% das pessoas que vieram para os cruzeiros fizeram pelo menos um pernoite na cidade. 15%. Nesta 15%. Nesta temporada agora, a nossa meta é 30%. Quer dizer, é uma coisa que está crescendo bastante. Ou seja, a cidade está ganhando muito com a atividade de cruzeiros marítimos. Agora, a verdade é que a gente na rua, a gente não percebe isso. Até porque o nosso turista ele é parecido conosco. Né? O nosso turista ele é o sujeito do Mato Grosso, de Piracicaba, de Sorocaba, e ele tem a nossa cara, o nosso jeito e a nossa maneira de vestir. Mas está havendo um incremento aí para a cidade, da economia da cidade, bastante crescente em função dos cruzeiros marítimos. Muito bem, estamos chegando ao finalzinho aqui dessa edição do Painel Debates, agradecendo muito o secretário Luiz Guimarães, né, que continua torcendo aí para o México confirmar a sua classificação. Eu disse que mudo de nome se a Nova Zelândia fizer 5 gols no México, e mudo mesmo, não vai acontecer, o México está classificado e só falta confirmar, né, a vinda dele aqui depois do sorteio do dia 5, né, ou dia 6? Dia 6. 6 de dezembro. Tá certo. Luiz, obrigado. Até uma outra com a gente. Obrigado, Verônica. Obrigado, professor Iberê também. É você que nos acompanhou. O Painel Debate fica por aqui. Voltamos amanhã, 1h30 da tarde, sempre com a reprise às 20 horas, 8 da noite. E às 10 da noite, o Painel Regional. Tá bom? Obrigado. Tchau.